a Deus. Todos estão me ouvindo bem, né? Aleluia. Antes, é lógico, eu gostaria de fazer uma rápida oração, né? Para que o Senhor possa me usar nesta fim de tarde, né? Início de noite. Que não seja eu, mas o Senhor, né? Pela palavra que Ele me colocou no coração esta semana. Amém? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença. Sabemos, ó Pai, que mesmo da forma online o Senhor está presente porque estamos reunidos como igreja e não precisamos, ó Pai, de 4 paredes para fazermos parte dela. Basta termos comunhão uns com os outros, Senhor. Temos unidade e assim o Senhor se apresenta, Senhor, no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Usa-me neste momento, ó Pai, pela oportunidade, pelo Senhor concedida para trazer a tua palavra. Que o Senhor, então, me use como instrumento seu a falar ao coração dos teus filhos, ó Pai. Tudo que o Senhor passou para mim, seja passado para eles, para a edificação de todo o corpo. Assim eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra assim que o pastor me convidou para trazer esse estudo de hoje. Eu vou trazer um estudo sobre corpo, né? Como há um bom tempo a gente tem falado sobre isso, as pregações têm sido faladas sobre isso, sobre o corpo de Cristo, sobre vocação, sobre chamado, né? E eu achei interessante trazer uma palavra concernente a isso, porque muitas das vezes a igreja, eu digo a igreja aqui, né, a física, às vezes ela sofre por poucos fazerem muito, né? Porque muitos não se disponibilizam, muitos não usam o que sabem. Na verdade, o que Deus os ensinou para fazer, né? Que muitas das vezes a gente nem imagina que a gente pode ser usado, porque muitos pensam que fazer a obra, muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, é você ou arrumar as cadeiras, ou se não, você ser um dos pregadores, um dos professores, né? E não é bem assim. A palavra aqui vai nos dar muitos exemplos, né? Então, para a leitura introdutória, para que a gente possa começar como tema, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Efésios, capítulo 4, por favor. Do versículo 10 ao versículo 16. Livro de Efésios, capítulo 4. A gente vai passar um pouco, então, sobre dons, vocação, sobre obediência, né? Sobre o que o Senhor espera de nós. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 10 ao 16, diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém? Essa leitura eu acho ela bastante direta, né? Porque apesar de ele dizer que ele separa uns para apóstolos, profetas, evangelistas, por vocação, nós entendemos que todos nós, na verdade, os dons de Deus, existem dons espirituais e existem dons que Deus dá que nós usamos na nossa vida cotidiana e até mesmo sendo de uma certa forma uma preparação, mesmo aqueles que não nascem em lar cristão, né? E que Deus usa posteriormente, ou seja, ele durante o tempo que você não ouve o chamado do Senhor, tem que se entender que Deus, na verdade, nunca deixou de olhar para você.
e que os planos do Senhor não vão acontecer depois que você se converte. Os planos do Senhor existem na nossa vida desde o momento em que nós já estamos no ventre da nossa mãe, né? Deus já tem planos para nós. Nós aqui no decorrer da nossa vida, ou até mesmo por instrução de pais que não são cristãos, acabamos nos desviando dos planos que Deus tem para nós, mas porém Deus sempre está presente. Deus sempre sempre nos dá algo, né? Eu posso citar um exemplo bíblico que não seria o caso aqui, mas eu não vou falar. Mas por exemplo, Moisés, a gente conhece o caso de Moisés. Moisés nasceu, teve aquela perseguição, a mãe colocou ele no cestinho, foi para o palácio, foi criado como príncipe, 40 anos, depois teve que fugir, ficou 40 anos no deserto, até Deus chamar ele para o que Deus tinha preparado para ele. Então, já velho, ele entende que tudo que ele tinha passado, mesmo sem conhecer a Deus, Deus já estava trabalhando na vida dele em preparação para que ele fizesse a obra do Senhor, né? Então, muitos de nós temos dons que Deus nos deu, porque isso é muito claro, né? Tem pessoas que, quando vão escolher uma profissão, escolhe médico, porque gosta dessa área de saúde, né? Tem pessoas que, você falar em medicina, em sangue, operação, só em pensar cai duro, porque a pessoa gosta de trabalhar num escritório, com papéis, com controle, com números. Tem pessoas que você falar para trabalhar em escritório, a pessoa morre do coração, porque o negócio dela é trabalhar ao ar livre, construção, jardinagem, não consegue ficar presa dentro de um escritório. Isso tudo porque cada pessoa ela tem um dom, ela é levada para fazer alguma coisa. E eu creio que isso vem do Senhor. E todos nós já fomos criados para seguir um caminho. E todos os caminhos deveriam ser usados, todos os nossos dons deveriam ser usados para Deus. E eu quero aproveitar porque aqui nessa leitura que nós fizemos, né, ele diz aqui que querendo que todos esses dons, ou todas essas pessoas que são chamadas, ele fala que são querendo para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E depois, mais embaixo, ele vai falar que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Ou seja, estando todos bem ajustados, cada um fazendo a sua parte, cresce o corpo de Cristo. Ele é edificado, né? E eu gostaria de passar um pouco aqui agora pela Bíblia, para a gente poder falar de algumas pessoas que foram chamadas por Deus, ou algumas pessoas que Deus preparou ou que Deus capacitou e que depois foram chamadas para trabalhar para a obra, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Êxodos, capítulo 28, do versículo 1 ao 3. Livro de Êxodos, capítulo 28, do versículo 1 ao 3, diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido de espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Bem, então aqui nós temos o chamado de Arão e a sua família, porque nós sabemos que a tribo de Levi, né, ela foi separada, não é isso? Para que ela pudesse fazer os serviços do templo, né? Porém, a gente entende também que todo sacerdote era um levita, porém nem todo levita era um sacerdote. Eu não vou entrar em questão aqui, mas nós sabemos que toda a tribo de Levi era
colocada para servir no tabernáculo. Como? Uns para montar, desmontar, carregar, limpar, fazer a obra toda. Porém, apenas a família de Arão seria a família sacerdotal. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Tem uma palavra, tem uma parte-chave nesse versículo, mas que eu vou voltar depois. Então, aqui nesse período onde então o Senhor começa a chamar pessoas para formar o seu tabernáculo no deserto, a gente vê aqui no versículo 28, ele chamando Arão, né, para ser sacerdote, e a gente então vai um pouco mais para frente, onde ele vai falar de todas as partes do tabernáculo, vai falar da Arca da Aliança, né, da bacia, vai falar da mesa de propiciação, do candelabro, ele vai falar como devem ser feitas todas essas peças. E aí, em Êxodos 31, quero que vocês abram comigo, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho maior, do 1 ao 11, Êxodos 31. Então, aqui agora a gente vai começar a entender um pouco mais. Êxodo, capítulo 31, versículo 1 a 11. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi de Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o valor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o valor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda, e a mesa e os seus utensílios, com candelabro de ouro puro em todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com as suas bases, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdote, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que tenho mandado. Então a gente vê que a gente tem que entender que a obra, apesar dela ser de Deus, Deus comissiona homens para trabalhar nesta obra. Lógico que nós temos aí quem? O sacerdote, Arão, da mesma forma que a gente lê em Efésios, pastores, apóstolos, profetas, né? Porém, ele está chamando outras pessoas e capacitando outras pessoas para poder trabalhar dentro do tabernáculo, para fazer toda a obra necessária para a edificação da mesma, né? E como a gente leu acima, que eu falei que tinha uma parte, e lá, então, falarás também a todos os que são sábios de coração, quando ele selecionou Arão, que eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam veste de Arão para santificá-lo, para que administre o ofício do sacerdotal. Exatamente, a gente leu também lá no capítulo 31, no versículo 10. E as vestes do ministério e as vestes sagradas de Arão, sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrarem os sacerdotes. Porque muitas das vezes, irmão, nós temos dons e nós pensamos que esses dons não servem para nada. Por quê? Porque dentro da igreja, eu não prego. Porque dentro da igreja, eu não canto. Porque dentro da igreja, eu não sei tocar um instrumento. Mas acontece que você tem um dom. Deus te capacitou para alguma coisa. De repente, no tempo que você vivia secularmente, você era uma pessoa que se instruiu, que se formou, ou é muito bem instruído na área de informática, na área da costura, na área de construção, na área de técnica, de eletrônica, na área de mecânica, tantas costura, tantas técnicas que você tem. E aonde Deus aqui está falando, ele chamou pessoas aqui, não foram para ser sacerdotes. Ele chamou pessoas com dons diferentes de costura, para fazer as vestes de Arão. Chamou pessoas que tinham instrução para talhar madeira, para trabalhar com pedras,
para trabalhar com ouro, com prata. Por quê? Porque existia o sacerdote, mas todo o resto, e nem todos, isso não era só os levitas, da tribo de Judá, da tribo de Dan. Então, Deus, ele capacita as pessoas, toda a capacitação que nós adquirimos durante a nossa vida, Deus quer usar para a sua obra. Porém, muitas pessoas pensam que não são nada, ou que não podem fazer parte, porque pensam que é apenas pregar, é apenas ensinar. E isso acaba sobrecarregando algumas pessoas, porque você tem condições de ajudar e muitas vezes você não quer ou não sabe. Porque quando eu me lembro muito claramente, eu em toda a minha parte de adolescência, eu estudei muito informática, eu gostava de informática, de computador, eu sou da época de informática antes do Windows, né, existir, então eu conhecia muita coisa, sabia muita coisa, porém eu nunca, e era uma área que dava muito dinheiro, porque estava crescendo muito ainda, porém eu nunca firmava num trabalho na área de informática, sempre trabalhava em outros setores. E eu ficava me perguntando, mas Senhor, por que que eu tenho tanto entendimento, tenho tanta facilidade para trabalhar com isso, mas eu não consigo encontrar um trabalho nessa área? E o tempo passou. E quando eu fui para que eu me casei, que eu fui com a minha família para Londres, que ali então foi onde eu me converti, foi onde eu realmente conheci Jesus, me batizei, eu e minha esposa e tudo mais. Logo após eu entrei na secretaria da igreja e eu fiquei por toda essa parte, mesmo sem um pastor saber. Eu montei toda a seção de rede da empresa, eu montei toda a estrutura administrativa da empresa, toda a área de informática, todo o controle da empresa. E então, naquele tempo, eu lembro até hoje o dia que eu percebi, eu falei, Senhor, agora eu entendo que tudo que o Senhor me permitiu aprender era para ser usado para a tua obra. Então, eu comecei a usar tudo o que eu sei e tudo que Deus me deu em prol da obra do Senhor. Tem pessoas que são costureiras de mão cheia e podem fazer muito pela obra do Senhor, porque tem muitas coisas que podem ser feitas. Pessoas que são cozinheiros, que podem fazer muito pela obra do Senhor. Pessoas que são carpinteiros, pessoas que são de eletrônica, pessoas que são, né, de tantas e tantas outras profissões, né, que Deus os capacitou durante o seu tempo de vida secular, vamos dizer assim, aonde Deus hoje está chamando você para não é para ficar no banco, mas para trabalhar, para se juntar com o corpo. Porque todo corpo bem ajustado, cada um fazendo a sua parte, edifica e fortifica o corpo de Cristo. E nisso, o corpo também não sofre. Porque há muitas pessoas que, algumas são formadas em psicologia, outras são formadas em medicina, outras são formadas... Porque aqui na Suíça, lógico, nós trabalhamos de diversas áreas, limpeza, entrega, às vezes até coisas que nós não estudamos no Brasil, mas você tem esse conhecimento. Mas você tem essa formação que você trouxe do Brasil. Não deixe isso sumir. Use isso na obra do Senhor. Coloque isso em prática. A obra do Senhor necessita da mão de obra de vocês, de tudo aquilo que Deus capacitou vocês para fazer. Artes manuais, né? Fazer artes com as mãos, coisas com as mãos, decoração, tanta coisa que tantas pessoas diferentes sabem fazer, que se todas realmente colocassem isso para trabalhar na obra de Deus, tudo seria não só mais fácil, como serviria também para crescimento de todo o corpo, né? Então, por mais que você aqui trabalhe com limpeza, mas se você tem uma formação de administração de empresas, saiba que aqui a igreja é uma empresa. Ela é registrada como uma associação. De repente, você tem alguma coisa, alguma ideia que você possa ajudar. Se você é formado em contabilidade, de repente você pode ajudar na área contábil, por que não? Tantas, informática, tantas e tantas outras coisas que nós podemos ajudar, que nós podemos fazer a obra, que nem sempre não é só pregar, não é só ensinar. A obra de Deus, como a própria palavra diz, somos muitos membros dentro de um corpo. Você pode ler lá em Romanos 12, a partir do versículo 4 a 8, que diz assim, porque assim como um corpo
temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então, o corpo em uma cabeça, porém muitos membros, cada um com uma função. E nós temos que entender que nós fazemos parte do corpo. Não é ir aos domingos na igreja. Fazer parte do corpo é trabalhar para o corpo como um todo. É cada um usar o que sabe, cada um dar o que aprendeu, cada um usar o dom que Deus deu, porque tudo o que você é, a inteligência que Deus te deu, a capacidade que você tem, não veio de você mesmo. Foi Deus que desde antigamente já estava te preparando para hoje você trabalhar na obra dele. Para hoje você dedicar à obra dele. Tudo o que você faz para você filtrar, para você canalizar para ele. Para quê? Para que na necessidade todas as áreas sejam supridas. Se vai ter uma festa, precisa de cozinheiro, precisa de decorador, precisa da parte de arte para fazer a propaganda, para fazer a divulgação, precisa daqueles que são motoristas, que de repente podem fazer a logística, precisa daqueles que sabem fazer compra para poder comprar mais barato, precisa de todo um conjunto, porque todos unidos faremos mais. Não é isso, às vezes, o slogan que nós usamos? Unidos somos mais fortes, juntos somos mais fortes, e isso é uma verdade dentro da igreja. Então, a gente vê aqui que Deus, só nesses versículos que eu li aqui, ele chamou pessoas que sabiam costurar, né? Vamos dizer assim, tear, no caso, né, do Antigo Testamento, para poder fazer as vestes. Pessoas que trabalhavam em marcenaria, pessoas que trabalhavam como ourives, pessoas que tinham dons diferentes, porém todos Deus reuniu, todos Deus chamou para trabalhar aonde? Para fazer o quê? A sua casa. Porque o tabernáculo de Deus nada mais era do que a tenda da congregação, a tenda da união, onde Deus se fazia presente. Então Deus chamou aqueles a quem ele capacitou para trabalhar e construir a sua casa. Porque aquilo era, nós sabemos, entendemos que o tabernáculo que Deus mandou fazer era uma cópia do tabernáculo que já existe no céu. Ele não poderia simplesmente ter, assim como ele criou todas as coisas, falar, haja tabernáculo. Poderia, porque ele tem poder para isso. Mas o que ele fez? Ele comissionou a nós para fazermos a sua obra. Comissionou a nós para trabalharmos na sua casa e edificar a sua casa física aqui na terra. Se nós formos para o Novo Testamento, quando se fala também de pregação de evangelho, quando se fala também de trabalhar numa área um pouco mais espiritual ou não, a gente vê Jesus quando ele comissiona, né? Quando ele chama. E no ministério de Cristo, você vê que tem uma passagem, me desculpa, que veio na mente agora, mas eu não lembro qual que é, que diz que muitas mulheres seguiam a Cristo e o ajudava e o sustentava com suas fazendas. Ou seja, as posses dela é que sustentavam o ministério de Cristo, né? Então, da mesma forma, quando Cristo ele chama Mateus, né? Mateus estava trabalhando. E isso é uma coisa muito importante. Deus não gosta de ninguém preguiçoso. Deus não gosta de ninguém que está acomodado. Deus gosta de gente, ele só pega para trabalhar quem já está trabalhando. Ele não pega um encostado. Ele não pega quem está esperando cair do céu. Quando ele encontra com Mateus, Mateus está lá sentadinho na mesa dele recolhendo impostos. Quando ele encontra, isso você vê lá em Mateus 9:9. Em Mateus 4, a partir de 18, você vê quando ele então encontra, primeiro, Pedro e André estavam pescando, chama os dois para pescar, serão pescadores de homens. Mais para frente ele vai encontrar Tiago e João, que estavam ajudando seu pai
consertando redes, de repente essa era a função deles também, além de pescador, porém todos estavam ativos. Até mesmo Paulo, quando Jesus chama Paulo, por mais que Paulo estivesse fazendo a coisa errada, mas Deus sabia que se direcioná-lo, a mesma vocação, a mesma força, a mesma fé que ele agia para fazer a forma errada, ele faria para fazer a coisa certa. Porque nós sabemos que Saulo era perseguidor da igreja, defensor das leis, né? Ele era conhecedor de todas as coisas referente à lei, mas não conhecia Cristo. Então, de acordo com a mentalidade dele, ele estava fazendo o que era certo. E ele era fiel e irrepreensível quanto àquilo. E Deus viu essas qualidades em Saulo. Quando se encontra com ele, então o que a gente vê depois? Saulo, que agora então, pequeno Paulo, agora é o quê? É um dos maiores pregadores do evangelho. Trabalhou mais do que os 12 e ainda se considerava o menor deles. Porque tudo que ele sabia, agora ele estava entendendo. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Porque quando Cristo diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la, porque toda a lei, todo o Antigo Testamento terminava em Cristo. Apontava para Cristo. Então, Cristo é a revelação do Antigo Testamento. Cristo é o complemento do Antigo Testamento. Cristo é o fim do que se falava no Antigo Testamento, porque tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, Paulo, já tendo conhecimento do Antigo Testamento e agora tendo a revelação de Cristo, ele usa tudo isso para a pregação do Evangelho. Porque você vê nas cartas de Paulo, ele tem um profundo conhecimento das cartas do Antigo Testamento, dos profetas, das leis. E ele entende agora que tudo isso focava em Cristo. Então, Deus ele usa pessoas que estão dispostas a trabalhar. Porque quando ele chama, é como eu falei, não pode ser pessoas que estão esperando cair do céu. Ou, muitas das vezes, existem pessoas que vêm à igreja como cabide de emprego. E a igreja não é cabide de emprego. A igreja é um lugar onde nós, em comunhão, crescemos unidos, com uma única cabeça, onde cada um exercendo a sua função, a sua parte, entendendo que o que eu tenho, que o que eu sou, foi dado por Deus. Então, se foi dado por Deus, eu vou usar para Deus. Porque, a princípio, quando Deus, então, ele estende a tua mão, te chama e te salva da escravidão do pecado, ele te chama com um propósito. E o propósito dele é que você se una ao corpo e trabalhe para a edificação do mesmo. Porque todos nós podemos fazer mais. A gente vê nas cartas, a gente vê, né, na Bíblia, pessoas que fizeram tanto, e a gente fica olhando, ai, como eu queria fazer, ai, como eu queria me prontificar, ai, como eu queria, mas eu não sei fazer nada. Você sabe. Eu tenho certeza que você sabe, porque você era um inútil. Como nós lemos Filemão, você era um inútil quando você era escravo no mundo. Mas quando você encontrou Cristo, que Cristo se transformou numa nova pessoa, você se torna útil para Cristo e a sua obra. Assim como nós lemos em Filemão. Então hoje você não é mais inútil. A questão é que você tem que entender qual é a parte do corpo que você é e o que você pode colocar para ser feito. Converse com o seu pastor. Pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte da obra. Irmão, então vem aqui, começa aqui no fim do culto, tá precisando de alguém para limpar. Ah, não, pastor, limpar não. Eu só faço se for coisa que seja durante o culto para as pessoas verem. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então a gente vê, tem pessoas que você quer chamar a pessoa para fazer, ou ela quer um posto de líder, ou algo que seja visto pelos outros. Não quer nem começar por baixo. Então já vê que a pessoa não tem humildade. Então não é assim que funciona na casa do Senhor. Se você tiver que ser honrado, você será. Porém, nós temos que entender, porque o que a palavra do Senhor diz? Quer comais, quer bebeis, quer façais qualquer coisa, qualquer, limpar banheiro, varrer chão, botar cadeira,
Se é para a glória de Deus, faça. Então não interessa se o seu nome vai aparecer. Não interessa se o seu nome vai aparecer ali no relatório, se o seu nome vai estar em algum lugar. O importante é que você continue trabalhando para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. É lá que você tem que se preocupar que o seu nome esteja. Nenhum outro lugar. Não é que o seu nome apareça no site da igreja. Não é que o seu nome apareça não interessa. O importante é que você entenda que lá no livro da vida e no livro das obras, que também serão abertos, lá vai estar o seu nome. Lá vão estar as suas boas obras. Que você foi um servo fiel e obediente, que usou tudo que você podia, sabia e era em prol da obra do Senhor. Não é isso? Isso é que é importante. Porque uma vez que a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente cresce, a gente é próspero. A gente tem que entender que por mais que a gente saiba e tenha intelecto, tenha diplomas, 1, 2 ou 3, se Deus fecha a porta, ninguém abre. Mas se Deus abre, também ninguém fecha. O interessante aqui, a gente vai passar agora um pouquinho para outro tema, eu não vou ser longo, vou ser muito rápido até. Eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de João, versículo 21. Capítulo 21, desculpa. João, capítulo 21, versículo 2 a 6. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2 a 6 diz assim: Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. Isso aqui foi depois de Jesus ressuscitar e subir. Estavam juntos Simão e Pedro, Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Ou seja, Jesus morreu, né? E agora, o que eles vão fazer? O mestre morreu, vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Sendo que Jesus tinha chamado eles agora para serem pescadores de homens. Mas eles, então, como Jesus morreu, eu vou pescar, que é a minha profissão, que é o que eu sei fazer, o que eu sou bom para fazer. Vou pescar. E dizem-lhe eles, os outros, também nós vamos contigo. Levou o resto junto. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, nada. Não pegaram nada, meu amigo. Simplesmente nada. Né? Um cara experiente, o cara era profissional da pesca, só que o cara perdeu o foco, né? Já tinha sido chamado, e o cara simplesmente voltou a fazer secularmente o que ele fazia de melhor. E diz que passaram a noite toda e não pegaram nada. Agora preste atenção no que segue. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, então agora Jesus falando, disse-lhes, pois, filhos, tendes algo de comer? Ou seja, vocês conseguiram suprir as suas necessidades? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Olha só, quando então eles ouvem a voz do mestre e obedecem a voz... Primeiro que eles não sabiam que era Jesus. Então Pedro poderia simplesmente dizer, não, eu sou o cara bom, eu sou o pescador. Quem é esse cara que está na praia e está dizendo, eu passei a noite toda aqui e não peguei nada. O cara vem e fala para eu lançar aqui do lado? Mas de qualquer forma, vamos lá. O cara chega e joga a rede. E aí eles não conseguiam nem puxar a rede para dentro do barco, de tanto peixe que a rede pescou. Por quê?
Porque agora eles estavam seguindo a voz e a ordem de quem? Do mestre que os comissionou. Então, não adiantou toda a sabedoria, experiência e capacidade, uma vez que eles foram chamados para trabalhar para a obra. Quiseram fazer de modo secular. Não deu resultado. Porque uma vez que você obedece à voz do Senhor, uma vez que você ouve a voz de Deus, e tudo aquilo que você tem, você usa, Deus te abençoa. Deus te prospera. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade do Senhor e trabalha em cima dela, você será bem-sucedido em tudo, não só espiritualmente, como secularmente. Se você for comigo em Josué, capítulo 1, versículo 8, você vai encontrar lá: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, porque o que é a lei? A revelação de Deus. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma vez que nós obedecemos a Deus e fazemos o quê? Aquilo que Ele espera de nós, nós seremos bem-sucedidos, seremos protegidos pelo Senhor, nosso caminho prosperará. Então é isso que nós temos. Não adianta você querer entender que pelo seu braço, que pela sua força você vai conseguir as coisas, porque hoje você é servo de Cristo. Hoje você é aquele a quem Cristo está esperando em você as boas obras. Porque diz que as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Ou seja, você foi chamado com um propósito para a obra de Deus. Então não fique sentado no seu banco achando que as coisas vão cair do céu. Porque às vezes o pastor, ele não sabe que de repente você é formado em psicologia. E de repente precisa de uma ajuda para ajudar certos irmãos que precisam de um apoio para entender como conversar, como entrar na mente dessas pessoas, né? No sentido de realmente entender o que elas estão falando, ajudar nos seus problemas. De repente tem coisas que o pastor precisa fazer ou a congregação precisa fazer. Você tem o dom para fazer, mas você está escondido. Você está incubado. Você está correndo de fazer parte da obra do Senhor. Porque nós queremos muito receber, mas damos muito pouco. Muito pouco nós fazemos pela obra do Senhor, e muitas das vezes, quando fazemos pouco, ainda achamos que fazemos muito. Aonde o Senhor merece muito mais. Então o Senhor nos chama constantemente para a sua obra, e nós não podemos ficar parados, não podemos ser crentes de banco, crente domingueiro, crente que não se interessa, crente que não se envolve. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado. Procure exercer. Se não conhece, procure em oração, conhecer qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, e exerça para o crescimento da obra. A obra precisa de você. Porque Deus conta, é com você. Você quer ver o que a Bíblia fala? Abra comigo Deuteronômio 28. Quer dizer, não vamos nem... Vamos ler, pelo menos as bênçãos da obediência, Deuteronômio 28. E é interessante aqui, Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, diz assim: e serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará
Feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Bem, isso aqui ele vai seguir até o versículo 14. Ele vai seguir as bênçãos, né? Então, são 14 versículos aqui em Deuteronômio 28, que você vai ver as bênçãos decorrentes daquele que ouvem a voz de Deus e praticam a sua vontade. Só que a partir do versículo 15 ao versículo 68, olha a diferença. Estão as maldições para aqueles que não obedecem. São simplesmente 54 versículos falando sobre quem não obedece a Deus. Então eu não sei aonde a Bíblia ela pode ser mais clara sobre o que Deus tem para nós. Porque esse negócio de Deus é amor, né, que muito se fala, como também a gente fala muito Deus é justiça. Esses dias eu estava pensando e procurando um bom exemplo, porque eu sempre converso com pessoas, até mesmo aqui em casa, e às vezes eu falo. E eu lembrei de Davi, né? Em Davi, Deus opera as duas coisas. Deus opera as duas coisas, amor e justiça. Porque quando a gente pede para que o Senhor se levante em justiça pela nossa causa, nós temos que ter muito cuidado em realmente entender que não somos nós os errados. Porque quando ele julgar, ele julga com justiça dele, não com a justiça dos homens. Porque Davi, quando ele peca com Batseba, que Natã vem conversar com ele, então conta toda aquela história, e ele mesmo se dá a condenação, né? E Natã fala, este homem é você. A gente entende que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, Deus é amor. Deus é misericórdia. O que Deus faz? Deus perdoa Davi. Então, porque Deus é amor, Deus perdoa Davi para a salvação. Isso quer dizer o quê? Que foi apagado a transgressão? Aí Deus exerce a justiça. Porém, não afastará de ti, da tua casa, a espada. Por quê? Porque todo pecado tem um preço e Deus é justo o suficiente para entender isso. Davi pecou, por amor foi perdoado, mas por justiça pagou o preço do pecado que cometeu. Então a gente tem que entender que a obra do Senhor, é lógico que a gente não pode forçar e obrigar ninguém a nada. Isso é lógico, né? Todos temos que fazer por amor. Mas, irmãos, é a melhor coisa que você pode fazer. Se disponibilizar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade para a obra de Deus. O problema é que nós gastamos tanto tempo brigando e discutindo com os próprios irmãos que acabamos trazendo ao pastor mais trabalho do que nós trabalhamos. É aquele que eu digo, quem não trabalha, dá trabalho. Então, muitas pessoas acabam tendo problemas umas com as outras dentro da igreja, trazendo problemas desnecessários, porque se estivessem em atividade, se estivessem trabalhando, colocando a sua mente para funcionar, colocando as suas mãos para trabalhar em prol da obra, em unidade para o crescimento da obra, não teriam tempo disso e cresceriam espiritualmente. Não sendo mais meninos, porém maturos, já sendo pessoas maduras espiritualmente. E lá em 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8, Paulo fala um pouquinho sobre isso. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças
e prejuízos. E isso contra irmãos. Isso aqui, irmãos que têm litígio, que têm problema contra outro irmão, já mostra que os dois são fracos na fé. Por isso que ele fala, por que então não sofrer injustiça? Isso é só para quem é maduro espiritualmente. Quem é maduro espiritualmente sabe receber a afronta, sabe receber a injúria e ficar com ela. E orar pelo irmão. Mas quando tem essas pessoas que ficam brigando de mimimi, de frescura dentro da igreja, enchendo o pastor de probleminhas que poderiam ser resolvidos se pelo menos fossem crentes de verdade, isso não existiria. Porque Paulo diz aqui, só o fato de haver litígio entre vocês já é uma derrota para o evangelho. Já é uma derrota para vocês mesmos. Porque além disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo. Vamos tomar atento, vamos procurar trabalhar, ocupar o nosso tempo trabalhando para edificar a obra e não destruí-la. Vamos procurar usar o nosso tempo para crescer dentro da igreja, ajudar uns aos outros e não destruir uns aos outros, porque se cada um é um tijolo, juntos construímos um muro, mas se você é pedra e marreta, você quebra esse muro. E isso não pode acontecer. Temos que, por isso, crescer espiritualmente, aprender a palavra de Deus, como diz lá, ouvir a voz de Deus, então praticar tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Abra comigo para a gente ir para o fim. Números 21. Sabe por quê? Porque na igreja existem muitas pessoas ingratas. Números 21, versículos 5 e 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil, ou seja, eles detestam o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Quantas pessoas falando mal do pastor? Quantas pessoas reclamando do ministério? Quantas pessoas reclamando da igreja? O alimento que tem não é bom. Deus está dando alimento, mas a pessoa quer outra coisa. Fica procurando o que o Egito dava e não entende que aquele maná que cai do céu é pão de Deus, mas quer a carne do Egito, quer alho, quer cebola, quer as coisas pão do Egito. E não reconhece, e reclama, é ingrato pelo que Deus tem dado. Deus tem te sustentado. Deus tem te dado força, tem te dado saúde. Mas você continua falando mal de Deus e da igreja. Isso não pode acontecer. Seja grato e comece a enxergar com olhos espirituais o que Deus já tem feito por você. O que Deus faz pela sua família. Como Ele te guarda, como Ele te protege, como Ele te guia, como Ele te sustenta. Porque se você tem promessa, e se você realmente pega as promessas deste livro, entenda uma coisa. É fiel aquele que prometeu. E todas as promessas que estão aqui, Ele vai cumprir. Muitas Ele já cumpriu, e mais Ele cumprirá. Principalmente quando Ele diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele sabe o que você precisa. Ele fala, não se preocupe com o que comer, beber ou vestir. Mas procure primeiro as coisas de Deus. A gente tem que trabalhar? Tem. Temos que nos sustentar? Tem. Sabendo que tudo isso também foi Deus que deu. Porém, não podemos perder o foco de que hoje nós somos trabalhadores de Cristo. Que hoje nós temos uma função dentro da obra de Deus. Somos mordomos. Precisamos aprender sobre mordomia cristã. Sobre o que é coletivo e sobre o que é individual. O dízimo é uma mordomia cristã coletiva, que ajuda a manutenção da igreja. Existe também a manutenção individual, que é o que eu estou falando aqui desde o início. Cada um usa o que sabe, o que aprendeu, para que ela, bem ajustada, cada um fazendo a sua parte, cresça.
A gente pena com o departamento infantil. A gente pena com o departamento de cantina. A gente pena com a área de limpeza. Por quê? Porque muita gente pode fazer, mas simplesmente não quer. Muita gente, às vezes, tem até o dom para fazer, mas são coisas que elas pensam que são pequenas. Pensam que não fazem parte. Todas fazem parte. Todas as coisas que você faz para o Senhor são importantes para a obra de Deus. E entendendo que tudo que você faz para Deus não é em vão. Tudo que você faz para Deus é para o seu próprio crescimento e para o crescimento da obra. E você ter a satisfação de você ser útil para a obra de Deus. Não existe uma satisfação melhor do que você fazer o que você sabe, dar tudo o que você é e saber que você está sendo útil para algo muito maior, que apesar de não poder ser visto fisicamente, mas está sendo de muita valia no mundo espiritual, para todas as áreas. Então, assim, não é um estudo muito aprofundado, não é algo muito grande, mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa fazer parte desse ministério, desta obra, porque você não foi chamado para ficar no banco. Tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa mesmo. Saiba disso. Não pense, eu quero já ter um monte de gente fazendo aquilo. Não, pode ter certeza que vai ter trabalho para você. Mas você precisa realmente entender que você está trabalhando não é para o homem, não é para o pastor Anderson, não é para o pastor Adilson, você está trabalhando para Deus. E a sua recompensa também não virá do homem. Você pode não receber um obrigado do pastor, você pode não receber um obrigado do pastor Adilson, ou do Anderson, ou dos seus irmãos. Muitas das vezes você não vai receber isso. Mas entendendo que tudo que você está fazendo vai te dar galardão lá no céu. Aqui, apenas trabalhe, apenas se dedique, apenas se prontifique a fazer. E Deus cuidará das demais coisas. Amém? Eu quero agradecer, pastor Adilson, pela oportunidade e desejar uma paz do Senhor e um bom resto de noite a todos os irmãos. Amém?